proibido. Boa noite, irmãos. O Senhor Jesus vos abençoe em mais essa oportunidade. Estamos aqui conscientes dessa responsabilidade de falar a vocês a palavra de Deus, a mensagem da hora desse tempo do fim. Esse é o alimento realmente que faz com que nós tenhamos a força necessária para subsistirmos a pressão e as provas que têm vindo de acordo com as profecias para os dias que nós estamos vivendo. E eu, como ministro, sei a responsabilidade que é trazer um povo a esse lugar onde a palavra de Deus possa ser preeminente na vida de cada crente. Como vocês sabem, nós não temos nenhum livro de ética própria da igreja local, mas nós temos um livro com regras, com profecias, pelas quais nós seguimos e cremos que esta é a forma de Deus poder abençoar o seu povo. Porque sabemos que naquele dia essa Bíblia será aberta e todos serão julgados por ela, independente qual religião, qual fé ou que você pertença. Jesus disse que suas palavras hão de julgar o mundo. Então nós, como pregadores do Evangelho, temos a responsabilidade de fielmente transmitir esse Evangelho na direção do Espírito, na unção correta, para preparar o povo para que naquele dia o sangue daqueles que nos ouvem não seja um requerido de nós, mas que possamos ter dado a eles todo o conselho de Deus. E para isso Deus nos presenteou uma mensagem prometida em Malaquias 4, que viria justamente para converter o coração dos filhos aos pais. E nós temos a grata satisfação de anunciar esta mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, que tem realmente movido o povo ao redor da terra, em todas as nações, tribos e línguas, e todos os dias vemos que essa mensagem tem se adentrado em muitos lugares que jamais teria entrado se não fosse em busca da semente eleita, do predestinado, daquele que o Senhor viu desde antes da fundação do mundo. Então ele tem ido para buscar a sua semente eleita. Nesta noite, eu escolhi um tema para nós meditarmos, convocando a vocês que estudem e leiam, porque vamos citar a Bíblia e também algumas mensagens, e nela nós encontramos o conhecimento pleno daquilo que Deus tinha reservado para nós nesses últimos dias. Isso me veio porque um irmão nos escreveu com algumas citações, nos ajudando e também nos perguntando um assunto que eu considero de muita importância, já que nós temos a promessa de que todos os mistérios serão revelados. No final, o irmão perguntou assim: que hora estamos vivendo? Outra pergunta: ainda há tempo para aqueles que estão rejeitando a abertura da palavra? Irmãos, esse tempo entre aceitar ou rejeitar, ele se funde de uma maneira tão fina que dificilmente você vai descobrir o momento que estamos pregando para as almas encarceradas, já que o tempo não será mais, e para aqueles que já entraram, como foi nos dias de Noé. Quando ele entrou na arca, a arca foi fechada pelo lado de fora, e mesmo ficaram ainda 7 dias
dando tempo justamente nesses 7 dias onde aumentou as maiores blasfêmias, críticas e zombarias quanto à pregação de Noé, porque quando ele disse que choveria e entrou na arca, e durante 7 dias de sol escaldante, o povo tinha muito mais motivo para criticar a mensagem de Noé, dizendo que ele era um falso. Jesus disse: como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Veja, será nos dias da vinda do Filho do Homem, não propriamente do rapto, mas do Filho do Homem. E nós vamos usar aqui as Escrituras para a nossa palestra desta noite, em São Mateus, capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Porque eu creio que nós estamos vivendo num momento muito eminente desse acontecimento, e ninguém melhor do que as Escrituras e a mensagem para nos esclarecer de que lado nós estamos. Pois haverá 2 virgens, uma irá no rapto. De que lado você está? Em qual delas você está? Como você sabe? Porque as semelhanças, as características, a vida de ambas é praticamente a mesma. Mas o que faz a diferença entre ser membros da noiva para o rapto e membros da igreja para passar pela tribulação? Então nós vamos meditar sobre isso, com a ajuda de Deus, com a colaboração de irmãos que têm nos escrevido, nos mandado parágrafos. Nós não estamos aqui, irmãos, para discutir, não estamos aqui para lançar pontos polêmicos, estamos aqui para transmitir o que Deus tem colocado em nossos corações para benefício da igreja. O nosso espírito é sempre ser de ajuda para aqueles que nos ouvem. E eu sei que há muitos que têm realmente nos acompanhado e temos recebido muitas cartas. Mas quero que você entenda perfeitamente, o nosso espírito, nosso coração, não é para polêmica, é para orientação daqueles que pretendem chegar ao céu, desejam ser arrebatados, querem uma vida capaz de estar prontos para esse tempo, e nós, além de pregarmos, somos também lutadores pela mesma fé, pela mesma vida e pelo mesmo propósito. Não estamos para combater a não ser os credos e dogmas que têm surgido mesmo naqueles que dizem serem cristãos, mas suas vidas provam o contrário. Jesus falou muitas vezes em parábolas, e esta é uma parábola. Portanto, se você não entender através do Espírito, você não entenderá simplesmente pela letra. A letra mata, o Espírito vivifica. Então, quando se trata de uma parábola, nós oramos para que o Espírito Santo nos traga isso, e através da luz de Malaquias 4 e Apocalipse 10:7, nós possamos entender perfeitamente o que está por detrás das letras e assim estarmos cientes da nossa responsabilidade. Ele falou isso no sermão profético, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então nós já notamos aqui que no tempo da evidência desse acontecimento, elas já se consideravam casadas, porque elas não saíram ao encontro do namorado. Elas tinham consciência, elas estavam cientes de que elas eram casadas, porque saíram ao encontro do esposo, marido. Já vemos aqui que as virgens prudentes e as virgens nécias,
elas são pessoas conscientes, responsáveis, sem nenhuma dúvida mesmo entre si de que são a esposa, porque se essas imprudentes, nécias, elas tivessem qualquer consciência de que elas não seriam parte da verdadeira, elas não iriam ao encontro do esposo, porque elas sabiam que seriam rejeitadas. Na consciência delas, elas saíram ao encontro. E veja que é igual. Semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Coloque isso na cabeça. Saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Agora, se você olhasse para essas 10 virgens, como você saberia antes que umas eram loucas e outras eram prudentes? Eram iguais, todas tinham lâmpadas, todas saíram ao encontro do esposo. Então, nós precisamos identificar, através das Escrituras e também da mensagem, quais são as características que faz a separação entre loucas e prudentes, porque olhando pela vista, não veríamos qualquer tipo de discrepância, de separação. Como na visão do irmão Branham, na mensagem A Obra Mestra, quando ele disse daquelas igrejas do princípio, e a igreja de Laodiceia, que veio toda mal vestida, imoralmente vestida, com a bruxa diante dela, que era a igreja católica romana, dirigindo as filhas que são as protestantes, e então aquilo já se via que não era noiva, porque realmente a primeira noiva foi uma noiva palavra, uma noiva que viveu pela palavra, a alfa, a noiva ômega terá que viver da mesma maneira. Então notamos que para conhecer elas, qual é e qual não é, nós temos que observar algumas características, nós temos que ser identificados com alguma delas para mostrar de que lado realmente nós estamos. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O que representa o azeite? O Espírito Santo. Agora nós vamos ver que mesmo sem o Espírito Santo, a atuação e a aparência das virgens loucas eram semelhante às virgens prudentes. Não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Então as prudentes, não somente elas tinham a lâmpada, mas tinham também o azeite para a lâmpada e tinha também vasilhas que elas carregavam azeite. Olha o versículo 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não fala em vasilhas, fala apenas nas lâmpadas. Elas tinham uma claridade, mas essa claridade não era capaz, esse reservatório não era capaz para dar força, para estar pronta para encontrar o marido, porque elas não levaram azeite suficiente. Isso quer dizer, elas não tinham suficiente do Espírito Santo para estarem envolvidas como a verdadeira noiva. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Então note outra coisa muito importante aqui. À meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas. Então as virgens prudentes e as loucas eram virgens que eram capazes de ouvir a voz do esposo chegando, porque houve um clamor à meia-noite, e esse clamor então estava dizendo, eis aí vem o esposo.
Aí vem o esposo, sai ele ao encontro. Notamos que ela era uma mulher já casada, as prudentes e as loucas eram uma mulher casada, ambas esperavam pelo esposo e ambas ouviram a voz da meia-noite. Nós vemos que nas denominações, eles sequer estão preocupados com o arrebatamento. Eles não ouviram o clamor da meia-noite. Eles estão envolvidos em outros tipos de atos sociais, em companheirismos, em tipo de concílios. Eles não estão preocupados com esse clamor. Quem então? E para começar, o próprio Jesus faz menção de que eram 10 virgens. Essas 10 virgens estavam no mesmo lugar e ouviram o mesmo clamor. Não eram virgens separadas, estavam no mesmo lugar, ouvindo o mesmo clamor. À meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ele ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram. Então, elas ouviram o clamor da meia-noite. Quem é o clamor da meia-noite? Quem disse que o esposo estava ali e que agora o amigo já estava satisfeito por ver a chegada do esposo? João Batista se sentiu realizado por isso, porque ele tinha introduzido o esposo. Quem nesta era, no clamor da meia-noite, tem trazido a mensagem de despertamento, o alarido? Eis aí vem o esposo, para que um povo pudesse se posicionar e se estar preparado para o encontro com este esposo. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Nesta caminhada, elas perceberam que quando saíram ao encontro, elas perceberam que suas lâmpadas não eram capazes de ter uma luz para encontrar o esposo. Mas as prudentes responderam dizendo: para quem que elas responderam? Se não houvesse um conhecimento entre prudentes e loucas, como que elas saberiam procurar aonde estavam aquelas que tinham azeite? E se não houvesse um relacionamento entre as duas, como que as prudentes diriam para as loucas: nós não vamos arrumar o azeite? Isso mostra que há uma unidade, há um círculo entre as prudentes e as virgens nécias tão grande que elas tinham um relacionamento próximo e confiança. Você pediria emprestado qualquer coisa a um estranho? Não. Você pediria a alguém que você conhece. As virgens loucas não foram a outro lugar a não ser a quem elas sabiam que tinham. Então nós vemos que havia um relacionamento muito próximo entre as prudentes e as virgens loucas, a tal ponto que elas tinham confiança de pedir emprestado uma para a outra. Mas quando elas pediram, disseram assim: mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes ao que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, então elas estavam ali juntos, e elas se afastaram. Houve esse momento de afastamento entre as verdadeiras virgens e as... Houve um tempo que houve separação. O que é a separação? A palavra de Deus nos separa. A revelação nos coloca no lugar, numa posição separado da incredulidade. Porque notamos aqui, e tendo elas ido comprá-lo. Então nós temos que ver que tem que haver uma separação entre virgens prudentes e virgens loucas. Quando elas descobrirem, elas irão. Mas elas já sabiam que quem tinha azeite eram as virgens prudentes. Mas elas não tinham a revelação própria de Deus e elas foram. Mas aonde que elas foram? Note que elas saíram para comprar azeite e elas ficaram decepcionadas. Isso quer dizer, alguém estava apresentando para elas um azeite que não era verdadeiro. E elas saíram porque elas foram no lugar certo.
Mas elas ouviram uma outra voz. Essa outra voz, elas saíram para comprar. Veja o que aconteceu. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Nesse período que ela ouviu que tinha azeite em algum lugar, quer dizer, algum pregador, algum homem importante, estava mostrando que tinha algo que lhes ajudava. E tirou a atenção delas, porque elas tinham a atenção certa. Elas foram buscar as virgens prudentes. Mas alguma coisa levou estas virgens loucas, que não tinham o Espírito Santo, não tinham a luz completa, a desviar a atenção de quem tinha, que eram as virgens prudentes, e elas se afastaram. Se elas fossem prudentes, elas se agarrariam a estas virgens prudentes e não deixariam, porque elas sabiam que ali estava o verdadeiro azeite que daria condição de estar com o esposo. Como Jacó. Jacó passou um grande tempo sem esse azeite. Ele era um enganador. Mas quando ele viu que a coisa apertou para o seu lado, e ele foi para o val e lutou com aquele anjo, ele encontrou alguém que tinha o que ele precisava. E aqui nós notamos que, a princípio, essas virgens loucas tinham até a direção certa. Ela procurou o lugar certo. Ela procurou os irmãos certos. Ela procurou as prudentes. Mas, quando houve, aquelas prudentes disseram, só temos para nós, alguém ofereceu para ela uma alternativa. Ofereceu para ela um atalho. E quando elas foram para buscar, então o esposo chegou. E quando o esposo chegou, as virgens nécias não estavam mais junto com as prudentes. Houve então uma separação entre prudentes e nécias um pouco antes da chegada do esposo. Veja que quando elas voltaram, a porta estava fechada. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Então, eu quero que vocês notem uma coisa aqui, irmão. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua casa, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Note-se aqui que elas foram decepcionadas com aquela voz que lhe havia prometido que tinha a resposta para elas. Elas chegaram a voltar. Veja que quando elas voltaram, foi num lugar onde as virgens estavam já seladas. E elas bateram na porta, elas quiseram entrar. Então era um ambiente que elas puderam voltar ainda e ver que as virgens estavam ali. Só que não houve mais oportunidade para elas, porque a porta estava voltando. E elas disseram assim, olha, e depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Quero que vocês notem, irmãos, as escrituras, porque em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 16, por aí, disse, o mesmo Senhor descerá do céu. E essas virgens nécias, elas não viram isto. Quando ele desceu, elas tinham ido buscar esse azeite. Quando ele assume a condição com a sua esposa, elas voltam. E quando elas voltam, elas não estão pedindo azeite mais para as prudentes. Elas estão pedindo azeite para o Senhor, porque elas reconheceram que o Senhor tinha vindo para as prudentes. Mas quando elas reconheceram que o Senhor tinha voltado para as prudentes, foi tarde demais. Elas não puderam alcançar mais aquilo que elas precisavam, porque a porta estava fechada. Aí você volta nos dias de Noé. Quando se cumpriu as profecias que Deus tinha dado a Noé, de 120 anos, que seria a sentença para aquele povo, no dia 17 de maio, a porta da arca foi fechada. Do dia 17 de maio até o dia 25 de maio, uma semana aproximadamente, a arca estava na terra. E as pessoas então, quando perceberam, quando houve os trovões, quando houve o derramamento das primeiras gotas de água, aquele mesmo povo que tinha ouvido Noé pregar, voltaram,
descobriram que Noé tinha verdade, só que agora a porta já estava fechada e pelo lado de fora. Então não havia mais condição deles entrarem. O nosso Senhor Jesus, nessa parábola, está dizendo que esse povo que rejeitaram o Senhor, na sua plenitude, na sua palavra, na sua promessa, eles vão descobrir verdadeiramente que eles rejeitaram ele. Quando eles voltarem, a porta está aberta, porque elas dizem, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, singular, ele, respondendo, disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Não está falando de rapto, está falando de Filho do Homem, do ministério que é entre o Filho de Deus e o Filho de Davi no milênio. Haveria uma promessa de que o Filho do Homem viria. Isso nós encontramos também em São Mateus, a vinda do Filho do Homem. Nesse período, está falando que apareceria as virgens, nécias e prudentes. Vejam que aqui nós notamos que Jesus está dizendo assim, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Não sabeis. Mas na mensagem A Festa das Trombetas, o Mombrana disse que o sétimo selo é a vinda do Senhor. Mas se você não pode ver a vinda do Senhor e você descobrir mais tarde o que aconteceu, você terá que encarar essas palavras que Jesus falou aqui para nós em São Mateus, capítulo 24. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mas há uma promessa. Paulo diz que esse dia não iria nos surpreender, porque nós não estaríamos vivendo em trevas para que esse dia nos surpreendesse, mas nós seríamos advertidos, porque há uma promessa que haveria luz no tempo da tarde. Esta luz seria para dissipar as trevas no final da tarde, antes de um novo dia, a luz brilharia para nos conduzir, para nos mostrar em que hora nós estamos vivendo. Então, vemos que a hora que nós estamos vivendo, da vinda do Filho do Homem, para manifestar essas duas virgens prudentes e as virgens nécias, ou loucas, como a Bíblia chama, é para esse tempo de separação que eu creio que nós estamos vivendo agora. Por isso, a vinda do Filho do Homem, a revelação do Filho do Homem é a separação entre virgens prudentes e virgens nécias, se revelando, se mostrando com a sua própria atitude. Relevante, o que elas tiveram, não se prepararam, não deram caso, não vigiaram, não puderam ver a vinda do Filho do Homem. Por não ver essa vinda, elas foram pegos sem o azeite, porque elas estão na expectativa de uma outra vinda, expectativa de um outro acontecimento, e elas foram pegos de surpresa. O mensageiro desta era, prometido em Malaquias 4, falando das virgens nécias, ele diz assim, agora observe essas duas virgens. Se eu pudesse, se houvesse alguma maneira pela qual eu pudesse fazer com que as pessoas vissem isso, mas não pode. Nem o Mombrana poderia fazer isso. Porque 1000 e tantos sermões para mostrar, e depois dos selos, dezenas de sermões que foram pregados, para mostrar que isto aconteceu, não foi capaz, porque cabe exclusivamente a revelação do Espírito Santo para mostrar este acontecimento, para que você não seja pego de surpresa. Ele disse, olha, e eu pudesse fazer com que as pessoas vissem isto, simplesmente arde minha alma. Essas igrejas são simplesmente tão limpas e santas quanto esta aqui. Quanto esta aqui. Qual é esta aqui? Para quem que ele estava falando? Para a igreja local. Esta aqui.
Então, vamos parar um pouquinho, irmãos. São santas. Naquela visão que o Mombrana viu, daquela bruxa que estava liderando aquelas mulheres que tinham vestido apenas como que um papel do tamanho de uma folha de figueira na sua frente e nada na parte de trás. Mombrana disse que aquela liderança era da Igreja Católica Romana. Era a grande bruxa da Igreja Católica Romana. E aquelas que seguiam aquela bruxa eram as denominações que estavam seguindo. Então, como que pode produzir uma prostituta, produzir uma coisa limpa? Elas serão corrompidas. Porque, veja bem, é o que o profeta disse. Veja que o Mombrana disse que a igreja luterana foi a primeira filha da Igreja Católica. Mas quando uma criança nasce, ela nasce santa, ela nasce de uma maneira sem pecado, porque ela não tem culpa. Mas à medida que ela vai crescendo, ela vai se tornando igual à mãe. Ela vai possuindo as características das mães. Por que as denominações são condenadas? É porque elas estão carregando as características da sua mãe que o gerou. Se a Igreja Luterana, de Lutero, quando ela nasceu, saindo do ventre da Igreja Católica, Deus tomou aquilo para si. Mas quando ela cresceu, ela se corrompeu, Deus então colocou ela no mesmo julgamento da sua própria mãe. E o profeta diz que essas igrejas são simplesmente tão limpas e santas quanto esta aqui. Se elas são todas virgens, elas são todas virgens igualmente limpas. A única diferença foi o azeite na lâmpada, o Espírito Santo. Então pode uma pessoa ter uma vida limpa, uma vida santa, completamente santa, sem o Espírito Santo? O Mombrana disse que pode sim ter justificação e santificação e não ter o batismo do Espírito Santo. Então o profeta disse, o que faltava para elas era o quê? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o que nos traz a revelação de toda a palavra. É o que nos coloca em posição para compreender o propósito de Deus para o momento que nós estamos vivendo. E o profeta disse que a prova do Espírito Santo é você ter a revelação do momento da palavra para o seu devido dia, isto é, uma prova de que você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, se ele está ali, ele produz o mesmíssimo tipo de fogo que ele produziu no Pentecostes. Se ele está ali, ele vai produzir o mesmo tipo de fogo que ele produziu no Pentecostes. Mas eles não têm nenhum fogo, nenhum azeite em suas lâmpadas. Eles têm rituais de igreja. Agora eu quero parar aqui e você estude o que é a palavra ritual. Eles têm um ritual perfeito. A igreja é simplesmente tão cheia de rituais como pode ser. Cerimônias finas, nada tenho contra isso. De quem que ele está falando, irmão? Se a igreja tem rituais finos, verdadeiros, você entra numa denominação, qual é o ritual fino que eles têm ali? Não tem respeito pela palavra, não tem moralidade, não tem temor de Deus, entra de qualquer maneira. Olha como eles estão atuando ali dentro. Mombrana está falando de uma igreja com rituais finos. Aonde eles estão? Quem é esta igreja com rituais finos, a não ser aqueles que têm compreendido a mensagem de um profeta, que tem a ordem da igreja? Cerimônias finas, credos que abalariam sua consciência e hinos como que de anjos cantando. Aonde nós estamos vendo isso? Se você apontasse o seu dedo na sua vida, você não poderia fazê-lo. Mas aquilo continua errado. É parte do assunto, mas não é tudo. Essa é a classe que perde o arrebatamento.
Eles são apenas, estou lendo da mensagem 10 vezes, irmão Brando diz, qual é então a classe que perde o arrebatamento? Então não confie em sua moralidade, em sua santidade, nos rituais da sua igreja, porque Balaão podia bater papo igualzinho a Moisés, porque Balaão tinha também os mesmos rituais, as mesmas cerimônias que tinha Moisés, e Balaão podia conquistar as pessoas dizendo assim, veja, tanto faz você congregar aqui, irmãos, como na igreja de Moisés, porque veja aqui, nós temos o Cordeiro Pascual, nós temos os 7 altares, nós temos a cerimônia, nós temos tudo isso. Sim, ele tinha tudo isso. E ali onde estava o perigo, porque os rituais eram iguais. Cantando somente crer, colocando os hinos, a ordem da igreja, ninguém conversa, silêncio, as mulheres vestem decentemente, tudo perfeitamente, rituais, tudo perfeito, tudo estava normal, tudo estava certo. Mas o profeta diz que essa é a classe que perde o arrebatamento, porque acima disso existe uma promessa de Deus, que seria a revelação dos 7 selos, que traria para a igreja a fé para o arrebatamento. Esta não é apenas ler as mensagens do profeta, mas ter a revelação do que está na mensagem do profeta, produz num povo fé para o arrebatamento. Isso quer dizer, os rituais podem ser praticados em hinos, em cerimônias, em ordem de igreja, tudo é igual. Igreja de Balaão e a igreja de Moisés. E também, Balaão teve a experiência com um anjo. O anjo apareceu para a mula, para a jumenta de Balaão, e também apareceu para o próprio Balaão. Era um homem que contava com experiências sobrenaturais. Ele poderia enganar qualquer um, dizendo, olha, o anjo do Senhor me apareceu, e diz que é para mim falar isto, e isto, e isto para a igreja. Quem poderia discutir que ele não encontrou com o anjo? Quem poderia dizer que Balaão não tinha tido encontro com o anjo? Quando alguém vem e diz, ó, Deus me encontrou, Deus fez isso comigo, Deus falou isso comigo, eu não duvido que Deus falou, porque na Bíblia diz que Balaão encontrou com o anjo, e Balaão falou exatamente o que o anjo disse para falar, e ele falou a verdade. No entanto, ele continuava sendo um falso, continuava sendo um hipócrita, continuava sendo um falso, dizendo a verdade para o povo, mas ele próprio não era verdadeiro. A sua experiência era verdadeira. Encontrou com o anjo, trouxe a mensagem para o povo, restituiu o altar, cerimônias verdadeiras, rituais verdadeiros. Mas você acha que aquele povo de Balaão entrou na terra prometida? Não, não. Pelo contrário, aqueles que saíram do ministério de Moisés e aceitaram a doutrina de Balaão, morreram. Em um só dia, 23 mil, me parece que as escrituras dizem assim. Porque aceitaram a doutrina de Balaão. Ainda que tinha altares, ainda que tinha revelação, ainda que tinha encontrado com o anjo, ainda que tinha todos esses argumentos. Porque algumas pessoas querem ter argumentos poderosos de ter encontrado, a coluna de fogo apareceu para ele, uma voz e tantas coisas mais. Quantos falsos na Bíblia que Deus apareceu para ele? Você diz, a minha igreja é uma bênção, Deus tem descido aqui, olha esse movimento. Na igreja de Nabucodonosor também, de Balsazar também, o próprio Senhor desceu na igreja deles lá, escreveu com a mão na parede, e eles podiam tomar aquilo como Deus. Nossa igreja teve a vindicação da aparição de Deus, mas aquela vindicação, ou aquela aparição de Deus, naquele banquete de Belsazar, não era para outra coisa a não ser juízo que cairia sobre aquele povo. Muitas dessas revelações e esses encontros sobrenaturais que alguns estão sustentando para pregar a mensagem, não é outra coisa a não ser para trazer mais juízo para eles, porque com essas aparições, com essas revelações, com essas experiências, eles atraem muito mais pessoas para si, para enganá-los,
para não deixá-los entrar na terra prometida, como Balaão. Então não são essas evidências, não são esse tipo de sinais que nós estamos apegando e que estamos firmando para dizer que nós estamos no certo. Não, não é porque encontramos com um anjo, não é porque a coluna de fogo veio até nós, não. É porque nós cremos que a palavra de Deus foi aberta. A revelação completa veio para nós e nós estamos sendo dirigidos para cumprir as promessas para o dia de hoje. A promessa que nos colocaria em linha para o arrebatamento. Daria uma restauração completa na nossa alma, começando de dentro para fora, nos colocando em posição, não somente de santidade, não somente de justificação, não somente do batismo do Espírito Santo, pois o irmão Brando disse que não é suficiente, mas de uma vida completa, aonde toda a palavra agora está vivendo em você, e você então sai ao encontro do esposo, sabendo que você é uma mulher casada, você está autenticada e sabe que isto é verdade, porque o Espírito Santo veio a você. Diz o profeta, mostrando qual é a classe de pessoas que irão perder o arrebatamento. Se você for na igreja batista, presbiteriana, ou metodista, ou qualquer denominação, ninguém está falando em arrebatamento. Quem é que fala em arrebatamento? Somente é um povo na terra hoje que fala de arrebatamento. É o povo que ouviu a voz, que ouviu o alarido, que ouviu o clamor da meia-noite. Esse povo é que vai perder o arrebatamento. Ou você está achando que Malaquias 4 se cumpriu naquele ministério chamado da meia-noite, de um descendente de judeu que fala pela rádio em Porto Alegre. Você acha que é isso? Não. É aqueles que estão ali dentro, nas escrituras, que puderam ouvir esse clamor da meia-noite. Agora, lá no comecinho, Caim levantou um altar, fez um sacrifício, adorou, fez tudo o que Abel fez. Receba isso. Sem a revelação de Deus, quando toda a igreja está edificada sobre esta revelação, Jesus disse assim: sobre esta rocha eu edificarei minha igreja. É a igreja do Senhor que está edificada sobre a rocha. O que é rocha? Revelação. O que é revelação? É o que nos traz a fé, porque fé é uma revelação. É o que nos traz a fé para sermos arrebatados. A verdade espiritual revelada da suprema deidade de Jesus Cristo, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Qual revelação? Da deidade de Jesus Cristo. Na mensagem, a deidade de Jesus Cristo, o profeta disse que ela já estava aqui na terra. É verdade. Durante todas as eras estava entre nós o Espírito Santo. Mas notamos que Deus estava construindo uma igreja. Deus estava formando uma mulher, era uma esposa. No dia de Paulo, nós vemos o princípio dessa construção. Deus trabalhando com o fundamento, pés. Notamos na estatura de um homem perfeito, qual é a primeira coisa? Fé, depois virtude. Na mesma forma, Deus trabalhando com a igreja, fé, virtude. Notamos ali no quadro das 7 eras, nós vemos de um lado no meio está as virtudes, de um lado está a era, do outro lado está o mensageiro crescendo. Mas quando chega na plenitude dos tempos, quando chega na última parte, quando a cabeça desce, a árvore noiva foi totalmente restaurada. A igreja completa tem sido restaurada. Agora, ela é uma igreja completa, é um povo completo, é um povo que tem a pedra de coroa, é um povo que tem a mente de Cristo, é um povo que tem a plenitude do Espírito, não em um homem, mas a plenitude do Espírito derramado num povo chamado igreja, noiva, palavra, vindo totalmente nesse povo, completando o quadro. Porque todos viveram uma porção de Cristo dentro das eras. Mas assim como veio Paulo como um profeta, introduzindo a primeira era da igreja, na última parte,
Vem William Branham, um profeta, para quê? Para introduzir o Filho do Homem, para nós termos a pedra de coroa, para nós termos o encontro com o esposo, porque a descida de Cristo foi para o casamento, firmando-se o casamento, união invisível da noiva, firmando-se o casamento, para que, quando nós sairmos daqui, aquele encontro com Ele nos fará então ver como Ele é, aquele a quem nós amamos, aquele a quem nós casamos, nós veremos com esses olhos, porque esse que desceu, nós só poderemos ver com os olhos da fé. Mas quando nós formos transformados e ter um corpo semelhante ao seu, nós o veremos como ele é, como disse o apóstolo São Paulo. A igreja crescendo, a igreja amadurecendo, se preparando para sair ao encontro do esposo. Para esse acontecimento, para o encontro do esposo, as virgens loucas estavam juntas. Elas perderam a oportunidade por não ver, não ter o Espírito Santo, a revelação para ver esse esposo. Ela perdeu. Agora, se Deus só respeita seus rituais, seus ritos, esses são os metodistas, ou batistas, ou pentecostais, e assim por diante. Se Ele apenas espera que você faça isto, pregar a segunda vinda e todas essas outras coisas, isso é absolutamente escriturístico, como os batistas, presbiterianos e demais fazem. Então Deus está obrigado a aceitar os dois, porque isto é tudo que Ele requereu. Vocês notaram aqui? Se os requisitos são somente isso, rituais, vida santa, vida correta, vida inteiramente pregando o quê? Apenas espera que você faça isso, pregar a segunda vinda. Quem é que está pregando a segunda vinda? Se apenas você prega a segunda vinda, mas dentro de rituais, então Deus estaria obrigado também a chamar esses denominacionais, porque em questão de rituais, como o profeta diz, obrigado a aceitar os dois, porque isso é tudo que ele requereu. Mas vem, sem a revelação, ali está a virgem nécia. Então o que é que falta para as virgens nécias? Revelação. Sem a revelação, ali está a virgem nécia. E aqui está a virgem prudente. Com o quê? Com a revelação. Eles eram uma organização, uma grande nação. Veja bem, Mombrano está falando isso na mensagem As 10 Virgens. A mesma coisa com a virgem louca e a virgem prudente. Ambas eram pessoas santificadas. Mas essa tinha azeite, esta outra não tinha azeite. Então elas disseram: somos tão bons o quanto são vocês. Não é isso que eles estão dizendo hoje? Que diferença faz? Nós cantamos, nós vamos na igreja, nós temos um profeta, nós cremos em Malaquias 4, nós cremos nisso, nós cremos nos selos, nós estamos pregando a mesma coisa. É o que eles dizem. Nós estamos pregando a mesma coisa. Mas o profeta diz que as prudentes tinham a revelação. A falta da revelação é a identificação entre prudentes e loucas. O que nós estamos vendo hoje? Duas igrejas iguais, diz o profeta. Iguaizinhas. Uma tem revelação, outra não tem. Ambas saindo ao encontro do esposo. Uma verdadeira, outra que é verdadeira também. Porque as virgens nécias, elas não são falsas. Elas são verdadeiras. Mas em qual igreja você está? Na verdadeira que vai para o rapto ou na verdadeira que passa pela tribulação? Porque elas não são falsas, irmãos. Elas saíram ao encontro do esposo. Elas creram que era verdade. Elas creram que o esposo estava vindo. Quem que está crendo que o esposo está vindo? A não ser aqueles que têm conhecido a mensagem de Malaquias 4. Aqueles que têm acompanhado as profecias. Elas saíram ao encontro. E o profeta diz, a mesma coisa com a virgem louca e a virgem prudente. Ambas eram pessoas santificadas. Mas essa tinha azeite, essa outra não tinha azeite. Elas então disseram: somos tão bons quanto são vocês. Isto é, não há nenhum de nós bom, até onde eu saiba. Ora, vocês são um grupo de santos roladores. Não é o que eles estão dizendo? São fanáticos,
Vocês querem dizer que só vocês têm a revelação? Não. Nós não estamos dizendo que só nós temos a revelação. Nós estamos dizendo que nós temos a revelação. Que nós cremos nessa palavra. Nós cremos nessa profecia. Nós cremos que isso é verdade. Vocês é que estão dizendo que nós somos fanáticos. Mas esse fanatismo está fazendo a separação. Porque o profeta diz que eles se acham tão bons. Ó, irmão, não precisa mais nada para você. Apenas uma vida santificada. Vá à igreja, adore, leve seus dízimos, suas ofertas, vai no altar, ajoelha, ore. O que você espera mais? Rituais santos e verdadeiros. Mas não foi somente isso que ele prometeu para nós. Ele prometeu para nós que nos dias da voz do sétimo anjo, todo o mistério seria revelado. Os trovões seriam revelados. A vida de Cristo seria impregnada no povo. E nós estaríamos ali, verdadeiramente, servindo a Jesus, não só com rituais, mas com uma vida vivida. Porque ele diz assim: ora, vocês são um grupo de santos roladores. Bem, tudo bem, isso é correto. Não há nenhum de nós bom. Todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Mas a única maneira pela qual você saberá isto não é através de uma união à igreja, não tentando viver bem, mas recebendo a Cristo. Mas quando o Cristo vem, depois de ser bom ou ser santo, depois de ter rituais verdadeiros, quando o Cristo desce, coloca um pé sobre a terra e outro sobre o mar, você joga ele pelo lado de fora, porque você não tem a revelação da abertura da palavra para crer que esta era uma promessa para a igreja verdadeira dos últimos dias, então você coloca para fora. É isso que está acontecendo. Não é o que eu vivo, é o que ele foi. Não é o que eu sou, é o que ele é. Ele chegou a ser eu, para que eu pudesse, através de sua graça, me tornar ele, o Filho de Deus. Nós tornamos ele, o Filho de Deus. Você vê isto? Então, nós vemos que a separação, a identificação das prudentes e das loucas está na forma como chegou para ela a revelação da abertura de toda a palavra. Do contrário, são virgens, vão estar na eternidade. São nossos irmãos, vão estar na eternidade, mas não estarão no rapto, porque perderam a oportunidade de estarem prontos no dia do alarido. Aprontai-vos, as vossas lamparinas, saiu ao encontro, esperaram demais, e quando isto aconteceu, não houve mais tempo para alcançar azeite, porque elas foram no lugar errado, na fonte errada, ouvir alguma voz, foram comprar alguém que não tinha nem para eles. E as prudentes então entraram. Aquelas não podiam entrar, uma vez que ali não havia nenhum azeite nas lâmpadas. Elas regressaram para orar, para receber o Espírito Santo. Mas enquanto elas estavam fora, tudo terminou. Quando é que tudo terminou? Quando elas se foram. Então, tem que haver uma separação entre prudentes e nécias. Tem que haver uma separação. Essa separação é o prenúncio mais claro, mais verdadeiro, de que o Senhor tem vindo para tomar a sua esposa. Para nós, é um dos maiores sinais que aqueles que se afastam de nós são santos, são sinceros, são corretos, seus rituais são corretos, e as prudentes sabem que quando isto acontece, elas sei, o noivo, o esposo está chegando, a porta será fechada. Não quando os malfeitores saem, não quando os incrédulos saem, não quando esses saem. Para a verdadeira noiva, para a verdadeira virgem, o que ela toma como sinal de que ele está aqui, é que essas virgens nécias, elas se separam, e separam da verdadeira, ainda que elas tenham qualquer outro pensamento, mas é porque elas não podem viver o mesmo tipo de revelação que vivem as virgens prudentes, e elas desesperam, elas vão buscar em algum lugar, porque as prudentes estão
com azeite para si, não só nas lâmpadas, mas ela tem uma porçãozinha a mais para esta caminhada. As denominações dizem, bem, talvez estamos errados. E são espírito denominacional. Porque nós achamos, irmãos, que denominação é só essas que Mombrana citou. Não. Dentro da própria mensagem já se formou sistemas e sistemas denominacionais. Basta você olhar na internet e você ver o que esses homens estão fazendo, o que eles estão pregando. Vocês verão que não passam de denominações rotuladas da mensagem do sétimo anjo, e até os nomes que são colocados hoje são nomes bonitos para atrair a atenção dos incautos, daqueles que não têm preparação, não têm a luz e a revelação e serão realmente enganados. Porque o espírito dele diz assim, talvez estamos errados, talvez seria melhor regressarmos, procurarmos pelo batismo com o Espírito Santo. É isso que eles estão tentando fazer agora. Você observa isso? Os presbiterianos. Pare sua fita por um minuto. E eu não quero citar esse nome. O noivo veio. E quão perto está a sua vinda então? Quando elas estão indo agora tentar comprar, correto? Ligue seus gravadores, Jenny, falando para aquele que estava ligando. Agora, você compreendeu isso? Enquanto elas foram comprar, elas estão tentando comprar agora. Todas as igrejas têm tentado ter um avivamento, estão tentando voltar e não estão conseguindo mais. Você diz, Mombrana diz que são os presbiterianos, Mombrana diz que são os batistas. Irmãos, quantos batistas estão na mensagem batizados em nome de Jesus? Quantos presbiterianos estão batizados em nome de Jesus? Nunca deixaram aquele espírito presbiteriano, aquele espírito batista que está dentro da vida dessas pessoas que não se alinham, não pode caminhar, não pode ir adiante com esse espírito porque não se enquadram, porque ele diz que isso é extravagância, que nós estamos pregando, nós somos santos roladores. Mas o profeta diz, veja, eles não saem a não ser para buscar algo que eles precisam, e não sabem que aquilo que eles precisam está do lugar que eles saíram, não para o lugar que eles estão indo, mas de onde eles saíram é que tem pessoas que têm azeite, pessoas que têm a botija, pessoas que têm azeite. No entanto, eles saem em busca desse azeite. E eles pensam que avivamento é música, avivamento é barulho, avivamento é os forrós que estão sendo cantados nas igrejas, os espetáculos que estão sendo feitos na igreja, que estão construídos para emocionar. São os analgésicos que são dados para as pessoas que estão na iminência da morte, esperando um remédio que cura. O médico lhe passa apenas um analgésico para passar o sintoma, mas não cura as enfermidades. Então precisa se formar isso. Em nome de avivamento, em nome de avivamento se traz muito barulho, oferecendo aquilo que eles não têm. Aquilo que eles não têm. E acabam, eles voltarão, mas quando vierem, as portas estão fechadas. Esse é o problema hoje. A virgem louca permaneceu tempo suficiente para obter parte da palavra, mas não toda a palavra. Então eu quero que você note uma coisa aqui, irmãos. Esse é o problema hoje. A virgem louca permaneceu tempo suficiente. Então ela estava num lugar aonde se pregava a verdadeira palavra, com o tempo suficiente para obter parte da palavra, mas não toda a palavra. A igreja enganada permaneceu tempo suficiente para obter parte da palavra, mas não toda a palavra. Duas igrejas. Vou voltar para que você entenda. Eu não estou falando de mim mesmo. Eu estou falando do que disse o mensageiro. É a palavra que diz. A virgem louca permaneceu tempo suficiente para obter parte da palavra,
mas não toda a palavra. A igreja enganada permaneceu tempo suficiente para obter parte da palavra, mas não toda a palavra. E eles eram sinceros e honestos em relação a isto. Eva foi enganada. A Bíblia diz que ela foi enganada. E ela será, mais uma vez, enganada. Não a Eva predestinada, mas a Eva natural, ela será enganada mais uma vez. O que você quer dizer, irmão Brana? Se você ouve a verdade do Evangelho e você se recusa a andar nela, então Deus marca seu ouvido para você nunca mais ouvir isto. Nós não estamos no ano do jubileu? Não é isso que nós estamos pregando? O ano do jubileu, o ano da libertação, o ano prometido para que você deixe de ser escravo e seja agora senhor de si mesmo, aceitando a plenitude da palavra. E sabe o que o irmão Brana diz? Se você ouve a verdade do Evangelho e você se recusa a andar nela, então Deus marca seu ouvido para você nunca mais ouvir isso. Em outras palavras, você pode ouvir isso o resto da sua vida. Você jamais poderá entender, porque você foi marcado e não pode entender. Você atravessou a linha entre a vida e a morte. Não há mais chance de voltar. Por isso, o tempo que nós estamos vivendo, a linha divisória, a separação entre virgens prudentes e virgens nécias é tão fino que você menos perceberá, você estará do outro lado. Então você seguirá adiante com sua organização, denominação para sempre, pelo resto de seus dias. Ande na luz, filhos, diz o profeta. Ande na luz, filhos. Isto é correto. Você servirá aquele mestre para sempre. Por que não andar nesta luz? Um novo dia, shalom, paz, bom dia, um novo dia. Ele tem vindo, tem mostrado o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ao nascer do sol, Laodiceia passou, houve um nascer do sol, um novo dia. Sirva-o. Você estará servindo o mestre. Mas, se você não deseja, então a sua organização, seu senhor, quem é o seu senhor? O pastor local ou o profeta? Ou a mensagem da hora? Porque aqui está dizendo, mas se você não deseja, então a sua organização, seu senhor, seja quem for que você estiver servindo, colocará uma marca em sua orelha e você não será capaz de ouvir mais isto. Então não espere que isso aconteça. Porque esse pastor que não tem a revelação, ele vai te marcar, ele vai te levar a crer em uma fábula, ainda que como Balaão dizendo que tem uma experiência com Deus. Sim, a experiência de Balaão estava equiparado à mesma experiência da jumenta. O mesmo anjo que a jumenta viu, foi o anjo que Balaão viu. E se você der ouvido a esse tipo de homem, a esse tipo de ministério, ainda que fale muitas verdades, o profeta diz, colocará uma marca em sua orelha e você não será capaz de ouvir mais isto. Se Deus alguma vez falar em seu coração, venha, esta é a hora, e você recusa isto, então você recebe a sua marca, endurecido para a verdade. Ali está o selo do diabo, a marca da besta. Vê você? O que a marca da besta faz? Te coloca bem de volta no romanismo. De volta no romanismo. Denominacionalismo. E você nunca virá, estará livre. Servirá aquilo para sempre. Aí está a marca da besta. Eu simplesmente o amo. Você não o ama? Sim, Senhor. O que é? O que é o selo de Deus? O Espírito Santo. O que é a marca da besta? É rejeitá-lo. Aí está os dois. Um é para ver e o outro não verá. Rejeitar. Então o que é a marca da besta?
É rejeitá-lo. Rejeitar o quê? Aquilo que ele prometeu para o tempo que nós estamos vivendo. Bem, e quantos estavam na terra que não receberam isto? Todos que não foram selados tomam a marca da besta. Todos que não tinham o Espírito de Deus receberam a marca da besta. O selo de Deus é o Espírito Santo. Assim diz a Bíblia. Cada lugar na Escritura fala disso. Diz que é a marca de Deus, o selo de Deus. E todos que não tinham foram os que rejeitaram. E como rejeitaram? Ao recusar ouvir isto. É isto correto? Então veja, irmão Brando falando das duas igrejas aqui. Daquela virgens nécias que não tiveram toda a palavra, não receberão a marca da besta, mas passarão pela tribulação, porque não viram aquilo que Deus estava fazendo. E ele falando de uma igreja que volta ao romanismo e receberam a marca da besta, porque recusaram ouvir a mensagem da hora. Agora recordem, como você obtém fé? Ouvindo. Onde foi marcado? Na mão? Não. Na cabeça? Não. No ouvido. Vem? No ouvido. Ouvindo. O que isso fez? Marcou a audição. E não mais. Diz você, não mais disso para mim. Eu não quero ter nada a ver com isso. Eu não quero ter nada mais a ver com isso. É exatamente como eles. Porque alguns, irmão, não compreendem, não aceitam, mas estão ali e não estão jogando pragas, não estão perseguindo, eles não enxergaram. Mas outro que diz, eu não quero mais. E chegam a dizer que isso é do diabo. O profeta disse, esses que recusaram, esses que disseram dessa maneira, são marcados pelo diabo, isto é, a marca da besta, é rejeitar aquilo que Deus tem enviado. Aquelas virgens nécias, elas não rejeitaram, elas simplesmente não deram o valor que deveria dar quando ouviram a voz. Elas não deram o valor real, elas simplesmente pensaram que estavam bem, mas elas não criticaram, elas não zombaram, elas permaneceram ali, dizendo, não, eu também sou salva, eu também sou um crente, eu também creio, eu também prego isso, eu também estou indo para lá. Elas não jogaram pedra, mas há um tipo de igreja envolvida juntas ali, que estão amaldiçoando e dizendo, eu não quero ouvir isso. Esses são os marcados. O profeta disse, veja, o que é a marca? É na mão ou a marca é na cabeça? Eu estou lendo o que o profeta diz aqui. Agora recorde, como você obtém fé? Ouvindo. Onde foi marcado? Na mão? Não. E a Bíblia diz que é na mão. Em Apocalipse. De quem Mombrana está falando aqui? Não. Na cabeça? Não. No ouvido. Quem é marcado na mente e na mão? A doutrina da Trindade. Aqueles que rejeitaram o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que não creram na unicidade, que não creram na unicidade de Deus. Mas aqui nós estamos vendo uma outra classe de pessoas que não são marcados na mão e nem na mente. Eles são marcados no ouvido. Vocês notaram isso aqui? Aquela classe de igreja que estavam também ouvindo, lendo a Bíblia, rejeitaram. As virgens nécias ali, e o profeta disse que essas virgens nécias, como eu li lá, olha lá, a virgem louca permaneceu tempo suficiente para obter parte da palavra, mas não toda a palavra. Aí vem agora, ponto. A igreja enganada permaneceu tempo suficiente para obter parte da palavra, mas não toda a palavra. E eles eram sinceros e honestos em relação a isto. Eva foi enganada. Mombrana tipifica como Eva, sendo enganada. Agora aqui embaixo nós encontramos, no parágrafo 321 da mensagem às 10 virgens, o profeta diz assim, agora recorde, como você obtém fé? Ouvindo. Agora, quando você deixa de ouvir, o que produz a fé? Ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra. A palavra para quando? A palavra para o dia.
a palavra para a hora, a palavra para o momento. E você deixa de ouvir essa palavra para o dia, para a hora, o que acontece? Onde foi marcado? Na mão? Não. De quem Mombrano está falando? Na cabeça? Não. No ouvido, vem? No ouvido, ouvindo. O que isso fez? Marcou a audição. E não mais. Diz você, não mais disso para mim. Eu não quero ter nada a ver com isso. Eu não quero ter nada mais a ver com isso. É exatamente como os demais. Só que aqui nós encontramos as virgens nércias que foram até uma altura ouvindo, mas quando chegou na plenitude, na última hora de receber a plenitude, a pedra de coroa, a revelação plena, a abertura da palavra, o Espírito Santo chegou ali, eles não puderam mais ir adiante. Eles não puderam mais caminhar. Então, foram marcados no ouvido, não na mente. Eles não tinham a doutrina da Trindade, ou a doutrina na mão, como a doutrina do companheirismo do Concílio Mundial de Igrejas. A marca veio quando eles rejeitaram ouvir a plena revelação da palavra. Os seus ouvidos foram marcados e eles disseram, nós não precisamos, nós somos santos como vocês, ficarão para a grande tribulação, são nossos irmãos, mas rejeitaram a luz, entrarão na tribulação, porque rejeitaram ouvir a revelação plena da palavra de Deus. Na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele é o tema principal da Bíblia inteira. Se você lê a Bíblia e não vê a Cristo em cada versículo dela, volte e leia novamente. Se você não consegue ver a Cristo em cada versículo da Bíblia, então leia novamente, porque você falhou em ver algo. A Bíblia é Cristo. Ele é a palavra. Quando você lê, no princípio criou Deus, ali está Cristo. Onde você vê ali? No princípio criou Cristo, porque ele estava no princípio. Ele era Cristo. Ali está Cristo, vê? Cada disto, até o amém em Apocalipse, é cada palavra testificando de Jesus Cristo. Vocês o entendem? Se você não conseguir, volte a esta fita novamente. Eu não sei quanto tempo mais estarei com vocês. Lembre-se, esta é a verdade. Do assim diz o Senhor, é a verdade, é a Escritura. 2 anos depois, estava partindo o pregador, ou melhor, estava partindo o corpo que pronunciou esta voz, que veio esta voz, a voz do 7º anjo. O corpo estava sendo tirado, a mensagem continuaria. Olhem, Cristo em você o faz o centro de vida da revelação. Vem? A vida de Cristo em você o faz o centro da revelação. Cristo na Bíblia faz a Bíblia a revelação de Cristo. Cristo em você o faz a revelação completa da coisa toda. Veja, o que Deus está tentando fazer, está mostrando que quando você toma Cristo, recebe Cristo, você é toda a Bíblia. Apocalipse 10, versículo 8. Quando você come a palavra, o livrinho que desceu, então você se torna a completa palavra de Deus. Para que isto? Veja, quando ele foi manifestado, Jesus Cristo, foi manifestado em cumprimento de todas as profecias, ele foi a palavra encarnada. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. São João 1, e depois São João 1,18, nós encontramos essas escrituras. Quando ele se tornou isto, quando ele foi o cumprimento da palavra, ele não carregava uma Bíblia. Você nunca viu falar que Jesus levou a Bíblia em algum lugar. Quando ele entrou na sinagoga para ler as escrituras, lhe foi dado o livro, porque ele não tinha um livro. Ele era o próprio livro. Quando a igreja toma e reconhece o dia
e a sua mensagem e a profecia para o seu dia, e ela alimenta-se dessa palavra, ela não precisaria mais carregar uma Bíblia, porque ela é a Bíblia escrita agora, caminhando em carne humana. Ela é a plenitude da palavra que vem na igreja universal, no povo de Deus, em toda a terra, tornando esse povo a plena revelação de Jesus Cristo em carne, mais uma vez, caminhando sobre essa terra. É Cristo mais uma vez. É você como partezinha de Cristo, como membro do corpo de Cristo, caminhando aqui, agora manifestando essa natureza de Cristo, sendo coroado como os verdadeiros filhos de Deus, que tem sido manifestado nesses últimos dias, para identificar que você não é nécio, você não é tardio, você compreende as Escrituras, você crê nela, você sabe que toda ela é Cristo, e agora Cristo está dentro de você, e você está vivendo desta palavra. O que é o novo nascimento? Então, você diria, bem, irmão Brano, o que é o novo nascimento? É a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você. O que é o novo nascimento? Não é uma ética de santidade, de justificação, de uma vida santa apenas. O novo nascimento é a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você. Amém. Estão vendo? Não que você se uniu a uma igreja, você apertou uma mão, você fez algo diferente, você disse um credo, você prometeu viver de acordo com um código de regras. Porém, Cristo, a Bíblia, Ele é a palavra que foi revelada a você. E não importa o que alguém diga, o que aconteça, é Cristo, pastor, sacerdote, seja o que for, é Cristo em você, que é a revelação sobre a qual a igreja foi edificada. Então, qual é a igreja que você deve ser para ser raptada? É aquela igreja que tem a revelação que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É isso que o profeta está trazendo para nós. É Cristo em você, que é a revelação sobre a qual a igreja foi edificada. Então nós estamos vendo hoje, na manifestação da palavra, e essa palavra manifestada em carne humana, já sabemos o que é o Filho do Homem. Já sabemos que o Filho do Homem foi manifestado segundo Lucas 17:30. Mas de lá para cá, nós temos que saber que a manifestação do Filho do Homem não é mais em um corpo chamado William Branham. Esse corpo voltou ao pó, desintegrou-se, voltou ao pó. Agora o Filho do Homem tem que ser manifestado num outro corpo. Um corpo, palavra, que está manifestado em uma igreja, em um povo, em uma esposa, em uma noiva. Ele está manifestado ali, caminhando sobre a terra. Esse povo é que tem a revelação, que pode conquistar até as portas do inferno. Foi prometido para ela. Ela reconhecendo quem ela é, que ela agora é o porta-voz de Cristo na terra. A igreja não é outra coisa. Mas como esse Cristo agora, em seus últimos dias, o que ele está fazendo? Esse Cristo dos últimos dias está sendo crucificado, está sendo rejeitado, jogado para fora, crucificado mais uma vez, porque hoje nós encontramos Paulo antes da conversão. Paulo, antes da conversão, era um ferrenho defensor da Bíblia, da mensagem de Moisés. Ele era um defensor dessa verdade, mas em suas razões intelectuais estava matando a própria coisa que ele deveria dar vida. Assim nós encontramos esses pregadores que não tiveram encontro no caminho de Damasco, como Demas, não tiveram encontro no caminho de Damasco, estão defendendo a mensagem de unhas e dentes, mas sem a revelação, eles estão matando a própria coisa pela qual Cristo está nela.
Cristo na igreja, Jesus teve que interceder no caminho a favor de seu povo, numa coluna de fogo, a um profeta. Não foi a qualquer um, a um profeta que foi escolhido desde antes. Lá no Velho Testamento já havia uma profecia que Paulo seria um profeta para os gentios. No entanto, sem a revelação, sem o encontro com a coluna de fogo, sem o encontro com Deus vivo, ele era um perseguidor da igreja de Cristo. Como muitos hoje, eu não digo que eles não encontrarão, mas hoje, homens têm se levantado, como Paulo, estão perseguindo a verdadeira semente aonde Cristo está. Paulo perguntaria, mas Senhor, quem são? É um povinho mais pobre, é o povinho mais insignificante, porque eu ouvi falar que há um Pedro que não sabe escrever o seu nome, há um João, há outros tão pobres, há uma Maria, há tantos ali, Senhor, é o povo mais simples e mais pobre. Mas Jesus diria, mas eu sou esse povo, eu estou nesse povo, eu estou expressado nesse povo. Nós não vamos, irmãos, esperar outra coisa. Se Jesus Cristo tem que ser crucificado, mais uma vez nesses dias, ele terá que ser crucificado em sua carne. Você terá que sentir as dores da crucificação, as dores da rejeição, as dores você terá que sentir, porque nós viemos em busca de um reino de glória, mas nesse reino que estamos vivendo hoje, é o reino da rejeição da palavra, e essa palavra que você se tornou pela revelação, é o que está sendo rejeitado. E se há uma segunda coroa de espinho, nós temos que notar que ela terá que caber exatamente na cabeça desse povo que obteve a revelação. Haverá escárnio, haverá críticas, haverá zombarias, mas ele, como ovelha muda, permaneceu fiel diante dos seus tosqueadores. Essa é a parte da crucificação. A igreja verdadeira, aquela que está se aprontando para o rapto, tem que ser aquela que desce cuspida, zombada, para que no terceiro dia ela possa subir em glória, ela possa subir sem mancha, sem ruga, para nunca mais voltar a esse velho corpo. Mas nesse corpo, ela está passando por isso hoje, ela está passando por esta prova hoje. É o que nós estamos pagando por termos crido, aceitado, vivendo nesta hora sobre as profecias para o nosso tempo. O que é Cristo? O que é Cristo? É Cristo sendo revelado, e Ele é a palavra. E quando a palavra é revelada, ela expressa-se a si mesma. Para nós, a palavra foi revelada. Então, quando ela é revelada, ela está expressando ao próprio Senhor Jesus Cristo. Vem, esse foi o propósito de Deus para Jesus Cristo. Foi expressar a si mesmo, para tomar as suas próprias leis e viver de acordo com suas leis, e cumprir a sua lei pela morte. E Cristo, Deus, morreu em carne, a fim de condenar o pecado na carne, para que ele pudesse trazer de volta consigo mesmo uma noiva gloriosa e redimida, que crerá somente na palavra de Deus, e não a trocará, como fez Eva, por concepções intelectuais do homem. Vocês veem isto? Esta é a ideia de Cristo, essa é a ideia de Deus. O novo nascimento revela isto. Ela não se parará por interpretações de homem, por revelações de homem. Ela não irá ouvir aquilo. Ela tem ouvido a verdadeira palavra, e ela se parará pela palavra. Então, o que é o novo nascimento é Cristo. O que é Cristo é a revelação. Então, se você não obtém a revelação, você não tem o novo nascimento. Se você não tem o novo nascimento, você não tem também Cristo. Deus tem revelado a vocês esse grande mistério. Isto é um novo nascimento. Agora, o que você vai fazer quando você reunir todo esse grupo, onde a revelação está perfeitamente em harmonia, e Deus se expressando através de sua palavra,
pelas mesmas ações, as mesmas coisas que ele fez, fazendo a palavra manifestar. Se a igreja tão somente soubesse a sua posição, ela saberá um dia. Então o rapto se irá quando ela souber o que ela é. Agora anote, o que vai acontecer? O rapto se irá. Esse encontro que teremos com o Senhor nos ares não é para voltar, é para ir. E nós o veremos como ele é, porque ele desceu, se encarnou num povo, tornando a palavra manifestada. Agora essa palavra recebe um novo corpo, prometido por ele, o corpo de glória. Quando nossos olhos abrirem para esse corpo de glória, nós o veremos e entraremos para a festa das bodas, porque sabemos que o casamento é aqui, a festa é lá. Pela graça de Deus, nossos olhos foram abertos para essas verdades. A revelação veio até nós, nessa grande expectativa de tornarmos a palavra, e essa palavra se torna carne aqui, corpos, caminhando por toda a terra. É Cristo Jesus, mais uma vez sendo manifestado. Aleluia. Porém, a revelação vem através do sangue. Veja, através de Jesus Cristo, que é o sangue de Deus, o sangue criador no ventre de Maria. E Paulo o conheceu por revelação. Assim é como nós o conhecemos hoje. Paulo diz: eu tenho visto a Cristo. Em 1 Coríntios, o capítulo 9, versículo 1, nós encontramos aqui. Veja o que Paulo disse aqui. Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso. Aonde que ele viu Jesus Cristo? Ele viu a Jesus Cristo no caminho de Damasco. Quem era aquele Jesus Cristo? Uma coluna de fogo. Aonde que essa coluna de fogo veio nos últimos dias? Na cabeça de um profeta. Aonde que ela está hoje? Em um povo. Então esse povo é a Senhora eleita, Jesus Cristo, mais uma vez na terra. Ele mais uma vez, falando mais uma vez. O mundo poderá não ver isto, mas esta é a profecia. É a palavra prometida para nós nesses últimos dias. Deus tem revelado a vocês esse mistério. Isto é um novo nascimento. Agora, o que você vai fazer quando você reunir todo esse grupo? Se a igreja tão somente soubesse a sua posição, o rapto se irá quando ela souber quem ela é. Agora veja bem, assim é como nós o conhecemos hoje. É tão somente a única maneira como você poderia conhecê-lo. Não dizer: eu sou metodista, isso não significa nada. Eu sou batista, isso não significa nada. Eu sou católico, isso não significa nada. Eu sou da mensagem do profeta, isso não significa nada. Porém, pela revelação que Deus tem revelado a palavra a você, Ele é a palavra. E a palavra, como você sabe que ela é revelada, vamos ver aqui, ela mesma vive e se expressa através de você. Correto. A igreja tem há muito esquecido disto. Elas aceitaram mensagem intelectuais, quadro de membros, conhecimento, em vez da revelação da verdadeira palavra. É o que nós vimos através de todo o tempo, irmãos. Nós vimos que a palavra tem sido muitas vezes intelectual. Ela tem sido vista intelectual, por conhecimento, em vez da revelação da verdadeira palavra. E aí o que causa o choque? Você vem 30, 40 anos intelectualmente com a mensagem. Quando a revelação chega, ela causa um impacto. Ou você toma partido por ela, ou você torna inimigo dela. Porque é o impacto que ela vai causar. E nesse impacto, ela produz as duas virgens, a prudente e as nécias. Uma que vai buscar a revelação ou batir no Espírito Santo, e outra que vai
simplesmente abrir os braços e dizer: ora, vem, Senhor Jesus, vem ao meu coração, estou aqui te esperando. Temos ouvido o alarido, temos acompanhado, e nós pensávamos que era assim, mas o Senhor abriu para nós, revelou para nós os trovões, o sétimo selo foi aberto para nós, e hoje entendemos perfeitamente o que está para nós. E você diz: ele tem sido revelado a mim. Então, se a vida que Cristo produziu aqui na terra, esta mesma vida que está nele, não produz a si mesma em você, então você tem obtido a revelação errada. Agora, estude e qual foi o tipo de vida que Jesus viveu nos últimos dias. Um tempo e uma vida de milagres, de sinais e prodígios, foi uma parte da vida de Jesus. Mas quando chegou na manifestação da palavra, que foi a terceira etapa, a manifestação da palavra: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não houve mais sinais como as pessoas querem ver hoje. Na terceira etapa, não foi mais isto. A vida que ele produziu na terceira etapa foi a vida de rejeição, foi a vida da separação, foi a vida dos catarros que foram jogados no seu rosto, das críticas, foi a vida que apareceu os fariseus, São João capítulo 8, os saduceus, que rejeitaram, que peitaram a Jesus, que vieram contra Jesus. Essa foi a terceira etapa no ministério de Jesus: pregar para almas encarceradas que achavam que eram eleitos, achavam que eram crentes, mas cuspiram nele, zombaram dele. Essa foi a terceira etapa. Qual é a terceira etapa da noiva? Você acha que a terceira etapa vai ser de sinais, maravilhas e prodígios? Não. Quando Cristo se manifestar nela, ela será rejeitada como ele foi rejeitado, ela será criticada como ele foi criticado. Vai acontecer tudo com ela. Então seja feliz, irmão e irmã. A sua rejeição é justamente a prova de que você está vivendo a mesma classe de vida que ele viveu. Porque a última parte desse escrito era: se tu és o Cristo, desce da cruz, faz um milagre e nós creremos em ti. Essa foi a terceira etapa, o mistério: pregar para as almas encarceradas. Eles não puderam compreender isso, e nós às vezes não compreendemos que a nossa rejeição e as críticas e a zombaria que tem vindo para o povo hoje é uma prova de que nós não somos eleitos. Pelo contrário, irmão, isso vindica que a etapa que nós estamos vivendo hoje é a etapa da rejeição. Sim. Por falta dessa revelação é que nós temos tantas diferentes divisões entre nós e tanto escárnio. Divisões e escárnio. Mombrana está dizendo que seria assim. Mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 304. Por falta dessa revelação é que nós temos tantas diferentes divisões entre nós e tanto escárnio. Tanta divisão entre nós é porque as pessoas carecem dessa revelação. Veja, elas carecem desta revelação. Os mestres. Leia aí para você ver. A culpa. Porque Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Lembrando que o pastor é a porta da igreja. Enquanto ele não abrir a porta, essas ovelhas estarão gemendo dentro das igrejas, esperando uma oportunidade. E o profeta está dizendo aqui nessa mensagem: por falta dessa revelação é que nós temos tantas diferentes divisões entre nós e tanto escárnio. Tanta divisão entre nós é porque as pessoas carecem dessa revelação. Veja, elas carecem dessa revelação. Os mestres, eles não entram e não deixam entrar aqueles que querem entrar. Por que você proíbe a internet? Solte o teu povo, como nós soltamos o nosso. Faça como Jesus: eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Tenha coragem, pastor. Envia tuas ovelhas para ouvir o que nós pregamos. Manda, não proíba não, porque isso é sinal de incapacidade. Isso é sinal de um obreiro fracassado, incapaz, imprudente. Mombrana nunca fez isto. E um verdadeiro pastor que tenha a revelação, ele sabe que as suas ovelhas estão ali no meio de lobos.
mas eles sabem que elas têm a revelação. E quem tem a revelação, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Está lá seguro. Mas não, não ouça, não escute, não faça isso, não faça aquilo. São os falsos mestres, incapazes de levar à igreja uma mensagem de segurança, uma mensagem de graça, de poder, de posicionamento, para que essa igreja seja segura não no homem, não na simpatia do homem, não na santidade do homem, não na aparência do homem, não no dom de cantar e de pregar que o homem tem, não no carisma do homem, mas que essa igreja estivesse olhando para um Cristo encarnado no ministério de um pastor, de um evangelista, de um mestre, que pudesse olhar e dizer: ali está o meu pastor, não o homem de carne, mas o que está por detrás dele, a palavra, a verdade, o evangelho. Por isso nós estamos vendo esse atrito de escárnio, porque os mestres não têm a revelação da palavra. Se tivesse, não estaria deixando o seu povo passar necessidade como estão, dando simplesmente para eles o alimento de água doce, com cultos apenas de emoções, levando o povo à música, a dancerias e esse tipo de coisa para segurar o povo. Não, o que segura um povo é a revelação da palavra. É o que dá ao povo a segurança de que nós estamos vivendo por aquilo que é correto. Para dizer que somos cristãos, nós vamos aguentar tapa no rosto, empurrões, nós vamos aguentar o escárnio, a crítica e todo tipo de sombra que se jogam. Não tem problema, essa sombra se dissipa com a presença do sol, e quando ele nasce, ele é um novo dia, do qual nós estamos vivendo hoje. Mas o profeta diz que isto é a falta de revelação dos mestres, que se dizem mestres, e no entanto estão envenenando as pessoas com seus ensinamentos, né? Esta é a única maneira pela qual você o conhecerá hoje. A única maneira como você receberá a tríplice revelação de Deus é pelo Espírito Santo. E a única maneira como isso pode chegar a ser é que você seja predestinado para vê-la. Senão, você nunca verá. Se você não for predestinado para vê-la, você nunca verá. Porque essa luz pode brilhar de repente, e você irá embora, zombará dela e a invalidará por meio de explicação, por alguma concepção intelectual. Olha o profeta dizendo aqui. A luz brilhou, irmãos. A luz do entardecer, um novo dia, um sol, shalom, o sol nasceu. Mas o profeta disse: você nunca verá. Se você não for predestinado para vê-la, você nunca verá. Porque essa luz pode brilhar de repente, e você irá embora e zombará dela ainda. Além de ir embora, você vai zombar dela. E invalidará por meio de quê? De explicação. O que nós temos muito hoje são explicações desses mestres cegos que não sabem alimentar o povo. Explicações. Foge da luz. E quem anda nas trevas, diz o profeta, quem gosta de escuridão, é barata, é morcego, é rato. Mombrana disse: acenda uma luz à noite na sua casa e você verá se algum rato, barata. Quando a luz acende, eles fogem. Quando o novo dia veio, só vai fugir ratos e baratas, porque o verdadeiro gosta da luz, o verdadeiro ama a luz, mas eles querem explicar alguma coisa, por alguma concepção intelectual, quando o próprio Deus, Ele mesmo, manifestando-se e provando-a, veja, porém, se não está em você, vê-la, você não a verá. E sabe o que eles dizem? Nós precisamos, coitado dos nossos irmãos pobres, iletrados, ignorantes, não verão. A própria revelação que Deus deu para Pedro disse: não tu revelou a carne e o sangue. Em outras palavras, eu não preciso de nada de você, Pedro. Eu, quando eu quero revelar, eu revelo para quem eu quiser. Esse é Deus. Amém. Receba a revelação, irmão. Essa geração, rejeitando a revelação de Deus, vê, falsos profetas estão fazendo isso. Eu estou lendo a mensagem do profeta, não é minhas palavras, não. Pelos seus frutos os conhecereis.
Basta você estar numa reunião, como nós tivemos em Porto Alegre, e você sabe quem é o falso mestre e quem é o verdadeiro. Basta você ligar a internet e ouvir vários pregadores, e você sabe quem é verdadeiro e quem é falso. Porque o profeta disse, olha, essa geração rejeitando a revelação de Deus. Está vendo? Falsos profetas estão fazendo isso. Pelos seus frutos os conhecereis. Eles são híbridos. Eles são reproduzidos dentro de uma organização, em vez da palavra de Deus, da revelação de Deus, revelando a si mesmo através de Cristo, que é a palavra. Oh, que coisa! Isso é o que Deus, Cristo, está fazendo para a igreja. Está vendo? Ele está deixando conhecer os segredos. Quem? Não os falsos mestres, não os falsos pastores, mas ele tem um compromisso com a sua igreja eleita, revelando para ela. Deus traz para ela, conhecendo os segredos, justamente os segredos, não essas namoradeiras, eu quero dizer, a sua esposa. Porque o que ele está fazendo em Cristo, mistério de Deus revelado, ele está revelando o segredo para a sua esposa, porque ele já está casado com ela. Muitas dessas namoradeiras, dizendo que é namorada de Jesus, são nada. Elas estão indo a qualquer príncipe encantado, qualquer pregador bem letrado, bem polido, elas estão correndo e ouvindo esse pregador, mas há uma esposa casada, ela já sabe quem ela ouve, porque os segredos estão sendo dirigidos unicamente para ela, sua esposa, vê? Correto. Agora olha, por ter a revelação de seu segredo, declarado a eles por sua graça. Como é a graça de Deus? As pessoas, eu sei disso, espero que vocês não pensem que isso soe pessoal, um bando de gente, ou isto ou aquilo, mas o segredo que Deus está compartilhando com toda a igreja. Se eles somente o recebessem, está vendo? Isso não quer dizer somente eu ou somente você, quer dizer a igreja, que ele está tentando entrar nela. Então ele não é mais noivo, ele não é mais namorado, porque senão ele seria um fornicário. Porque o profeta diz que ele está tentando entrar nela. Há uma mensagem ao pé da letra. Você quer que eu diga o que é que Jesus quer fazer? Jesus quer fazer amor com ela. Isso é a verdade. Mombrana disse, linguagem mais clara, isso. Agora, por quê? Porque ele tem como esposa, ele casou com ela. Ela é sua esposa. Não é mais no dia do mensageiro. Isaac não podia ir lá na casa de Labão e entrar a Rebeca e produzir um filho no ventre dela. Não. Teve que vir um mensageiro, guiou ela, vestiu ela, e adornou ela, preparou ela. Quando ela veio, foi entregue para ele, ela o viu cara a cara. Quando o véu foi tirado do seu rosto, ela o viu cara a cara, levou para a tenda. Lá ele teve uma relação com ela como marido e mulher, que é o que o profeta está dizendo, que ele, Jesus, está fazendo aqui na mensagem. Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele está tentando entrar nela. Agora, vocês podem ver agora a mensagem do tempo do fim, porque ela é rejeitada, não ele mais. Agora, vocês podem ver agora, parágrafo 412 da mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Agora, vocês podem ver agora a mensagem do tempo do fim, porque ela é rejeitada. Então, quem é que está sendo rejeitado? Vocês podem ver? Agora, nenhuma denominação, mas a revelação de seu mistério. Veja, nenhuma denominação, a revelação. Deus não é conhecido pela denominação, ele é conhecido pela revelação. Agora note, Deus fazendo-se conhecido. Não se espera que façamos convertidos ao cristianismo por um governo, mas pela revelação. Cristo em você, assim como Deus estava em Cristo. Assim como Deus estava em Cristo, Cristo em você. Quando o que Deus fez em Cristo, Cristo faz em você. Aqueles sinais que Deus fez em Cristo, Cristo faz em você. Isso não é formoso? Que coisa, eu gosto disso.
Agora, quando você lê isso, você diz, então tem que fazer milagre, tem que levantar o morto. Eu quero ver Cristo fazer em você. Você levar um tapa na cara, cuspe na cara, e continuar amando, e continuar dizendo que você é um cristão e que você ama aquela pessoa. Isso aí também não é um ato de heroísmo da igreja, do povo de Deus? Ou é só levantar os mortos? Você quer ver sinais e prodígio? Vai assistir o Valdomiro, o Homem do Chapéu. Vai assistir o Edir Macedo na Igreja Universal do Reino de Deus. Se é isso que você busca, não. Há uma igreja recebendo o segredo de Deus, que prepara ela para sair desse corpo de carne e entrar num corpo glorificado. Isso é o que nós temos almejado. Note, nesses últimos dias, Lúcifer está fazendo a mesma coisa. Vocês podem ver isto? O diabo fazendo a mesma coisa, edificando uma igreja híbrida, uma híbrida por membros híbridos, híbridos pelo conhecimento em vez da palavra, pelo homem intelectual em vez do homem nascido de novo, edificando um reino intelectual que superará em excelência ao pequenino rebanho de Cristo. Então, note isso aqui. A operação de Lúcifer, nesses últimos dias, vai produzir um rebanho e vai edificar um reino intelectual que superará em excelência ao pequenino rebanho de Cristo. Vê? O que é que fez isto? Anjos caídos. Anjos caídos. Meus irmãos. E eles têm uma igreja polida maravilhosa. Anjos caídos. A Bíblia diz que foram anjos caídos que deram ouvidos a Lúcifer, em vez de Cristo, a quem eles uma vez pertenceram. Uma vez eles pertenceram. Depois ouviram Lúcifer. Muitas pessoas uma vez pertenceram à mensagem, mas hoje estão ouvindo outra coisa. Como aconteceu no reino do céu, uma vez era da congregação verdadeira, a congregação de Deus. Mas quando houve um inteligente, um intelectual, eles ouviram e eles caíram. Uma vez pertenceram ao reino de Cristo, mas agora estavam pertencendo ao reino de Lúcifer. Anjos caídos. A Bíblia diz que foram anjos caídos que deram ouvidos a Lúcifer, em vez de Cristo, a quem eles uma vez pertenceram. A congregação diz amém. Graças a Deus. Aqueles que caíram uma vez eram verdadeiros. As denominações, infelizmente, começaram já errados. Agora ouça com atenção. Anjos caídos. Que tipo de anjos? Lutero, Wesley, católico, pentecostais, que não mantiveram o seu primeiro estado com os anjos, como os anjos fizeram. Então, note uma coisa aqui. Os luteranos começaram bem. Depois voltaram a ouvir a voz do diabo. Os wesleyanos começaram bem, mas depois voltaram a ouvir a voz do diabo, Lúcifer, que era o catolicismo. Os pentecostais começaram bem, mas voltaram a ouvir a voz dos seus fundadores, a voz do diabo, Lúcifer. Não mantiveram o seu primeiro estado com os anjos, como os anjos fizeram. A mesma coisa. Caminharam com a mensagem, caminharam com Cristo, creram nele, mas no último estado deixaram de lado para crer numa mentira, ao invés de crer na plenitude da revelação. E tem caído em organização como o poder principal de Lúcifer em Nicéia. E o que eles fizeram? Organizaram uma grande associação ecumênica de ministros para fazer uma imagem à besta. Como a Bíblia diz, edificando uma economia cristã que fechará as portas dessa igreja e de outras como esta. Está vendo? Lúcifer em seu trabalho. O que eles fizeram? Venderam-se por arrazoamento de sabedoria e educação, como fez Eva. Anjos caídos fizeram. Wesley foi um homem de Deus, mas o que seguiu a ele? Anjos caídos se meteram nisto. O que eram anjos antes? O que eram anjos antes? Seres criativos de Deus, porém deixaram-se enganar pela sabedoria de Lúcifer, deixaram-se enganar por Lúcifer, pela sabedoria de Lúcifer. E você está vendo o que eles se tornaram? Anjos caídos. E organizações de homens de Deus
que tem saído para estabelecer as verdades na terra, antes que a verdade pudesse seguir adiante e proclamar e chegar à verdadeira revelação de Cristo. Anjos caídos entraram e tomaram o controle disso e fizeram denominação disso. Misericórdia. Leia o parágrafo 552 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, traduzido em Goiânia. Olha, veja o que o profeta diz. Já estou terminando. Essa é a última parte. Ele diz aqui: e você está vendo o que eles se tornaram? Anjos caídos e organizações. Começaram com Wesley, era verdade, mas depois caíram. Começaram com Lutero, mas caíram. Começaram com o irmão Brana, mas depois caíram. Voltaram o quê? Anjos caídos. Quem são os anjos caídos? Para enganar? Você pensa que é o denominacionais? Não, não. É muito mais próximo. São aqueles que saíram de Lutero, saíram de Wesley, saíram de William Brana. Em todo o tempo foi dessa maneira. Você está vendo o que eles se tornaram? Anjos caídos. E organizações de homens de Deus. Olha, veja bem. Organizações de homens de Deus que têm saído para estabelecer as verdades na terra. Antes que a verdade pudesse seguir adiante, quer dizer, não continua na revelação, e proclamar e chegar à verdadeira revelação de Cristo, anjos caídos entraram e tomaram o controle disto e fizeram denominação disso. Então não sou eu que estou dizendo que são denominacionais, mas eles fizeram denominação disto. Essa é a razão, parágrafo 553, essa é a razão pela qual a revelação do mistério dos 7 selos tinha que ser desenrolada. Para você, meu amado irmão e ouvinte, para que você pudesse discernir a cor dos olhos desses anjos caídos, que hoje tomaram partido, não foram adiante, mas estão aí pregando a mensagem de William Brana, interpretando a mensagem de William Brana. E o profeta diz: são anjos caídos. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa lhes ajudar a ver esse momento importante que nós realmente estamos vivendo. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te ajudar nesta hora. Nós estamos finalizando esse programa, tem chegado alguma mensagem. E aqui nós estamos recebendo mais parágrafos de pessoas que estão nos assistindo e estão cooperando conosco também. Nós poderemos usar em outros programas, né? Nós podemos usar essas ajudas que estão sendo trazidas para nós, né? Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Nós podemos ver, aqui não vou ler os nomes, né, por enquanto, mas nós vamos então entender melhor esse momento que nós estamos vivendo. Se houver permissão de Deus, nós vamos continuar então com esse assunto em outros lugares também. Vamos então, se o irmão Guilherme estiver aqui, pode passar para nós aqui. Vamos ver aqui os que participaram conosco desta transmissão, né? Aqui eu encontrei um que mandou também por internet, Osiel do Prado, né? Mandou-nos por internet. Que Deus abençoe. E aqui nós temos o irmão Claudemir, de Assis Chateaubriand, Paraná. O irmão Edson, nosso líder de cântico em Assis, e sua esposa, a irmã Sueli, em Assis Chateaubriand. O irmão Guedes e família, em Cascavel. A irmã Gleci e família, em Colombo. De Curitiba nós temos o irmão Anderson e a irmã Leonai. O irmão Edson Sois. Também o irmão Elber e a irmã Josiane. O irmão Gerson e família, a irmã Regiane, todos de Curitiba. Temos também a irmã Guiomar e a irmã Maria, em Guaíra. O irmão José e família, em Jataizinho. O irmão Marcos e família, em Jataizinho. Tem o irmão José e a irmã Rosângela, em Maringá. O irmão Mateus Maia, em Pinhais.
a irmã Sueli Maia e os demais familiares, netos e filho e nora ali em Piais, irmã Sueli Maia, né? Temos o irmão César e família em São José dos Piais, a irmã Dalete e família e Viviane, irmão Elismar, irmão Joglaí e família, irmã Ruth e família, irmão Samuel e família, irmão Sebastião, irmã Cleide, irmão, tudo de São José dos Pinhais, irmão Ademir e família e Felipe em Toledo, irmão Lorival de família em Toledo, irmão Sandro, irmão Gabriel em Veracruz do Oeste, irmão Gentil Guilherme em Caieiras, irmão Rubens e família em Campinas, irmão Gerson e família em Ferraz Vasconcelos, irmão Josias e família em São Paulo, irmão Alodir e irmã Graziela em Camboriú, irmão João Gomes em Camboriú, irmão Adão e irmão Reinaldo em Criciúma, irmão Hélio em Florianópolis, de Itajaí, a irmã Franciele, irmão Luiz e família em Joinville, irmã Tainá, Heloísa, irmã Aurélia, e também temos o irmão Eliseu e família em Mussum, a irmã Ada em Novo Hamburgo, a irmã Rosane em Novo Hamburgo, a irmã Sabrine em São Leopoldo, a irmã Derzina, Gabriela e Tereza em Belo Horizonte, a irmã Elizabeth em Igarapé, Minas Gerais, a irmã Ana, a irmã Nerci, Nívia e Nádia em Rio Manso. Tive o privilégio de apertar a mão da irmã Ana e alguns que nos assistem lá de Rio Manso, Minas Gerais. Que Deus abençoe você. Estava conosco na passagem do campo do pastor José Henrique para o pastor Charles, ali em Nova Serrana, onde nós participamos de uma reunião maravilhosa. Também a irmã Helenice, Elazir, Ângela e Eliana em Sabará, Minas Gerais, irmã Isis em São Francisco, Minas Gerais, irmão Elifas e a irmã Mônica em Macaé, irmão Evandir em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, irmão Josué e família em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, irmão Modesto, Leonor e Nayara em Brasília, irmão Osiel do Prado, Lusiânia, lá de Slide, Louisiana, Estados Unidos. Eu creio que ele tem me escrevido recentemente. Deus abençoe você aí também nos Estados Unidos, amém? Eu creio que terminou. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco, aqueles que participaram, nos mandaram parágrafos da mensagem, como o irmão Tiago de Oliveira, lá de Novo Hamburgo, cooperou conosco, mandando algumas citações aqui, nos ajudando, compondo esse trabalho que nós estamos fazendo. E eu estou grato pelos cooperadores. E esses cooperadores não estendem somente aqueles que estão ao meu redor ajudando nessa transmissão, mas você, irmão e irmã, minhas ovelhas, meus ouvintes, estão contribuindo, mandando parágrafo do que vocês estão lendo, e estão nos ajudando muito a conhecer melhor o plano de Deus para o momento que nós estamos vivendo, sabendo que todos nós somos reis e sacerdotes, não mais individual um ou outro, mas todos nós somos reis e sacerdotes. Deus te abençoe. Aquele abraço fraternal. Amanhã temos aqui o culto a partir das 19h30, quarta-feira, e nós contamos com a sua audiência, né? Que Deus abençoe, e aquele abraço até lá, se o Senhor assim nos permitir. Silêncio quase meia hora, como estava escrito.